Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente. Eu sou o pastor José Maria da Igreja Identidade de Cristo e você é o nosso convidado a continuar conosco aqui nos nossos devocionais. E estamos no capítulo 25 do livro de Atos, portanto já terminando quase o livro de Atos, e aí vamos ver. Aí o Romanos, Paulo vai contar um pouco da história dele em Roma, e você já viu que não foi fácil. Estar em Roma para Paulo foi um lugar que ele mais sofreu. E aí nós vamos acompanhar tudo que Paulo fez em Roma, tudo que Paulo fez em Éfeso, tudo que Paulo fez em Corinto e nas outras cidades ali próximo. Vamos seguir. E hoje nós ainda falaremos um pouco sobre a defesa de Paulo. Paulo continuou preso, claro que sendo tratado agora com brandura, né? E agora nós vamos ouvir o que aconteceu. Depois Félix teve o sucessor, Festo, Pôncio Festo, e agora nós vamos ver o que foi que Paulo falou. Vamos ver Paulo falando com Festo. Capítulo 25 diz assim: Entrando, pois, Festo na província, subiu dali 3 dias da Cesareia a Jerusalém. E o sumo sacerdote e os principais dos judeus compareceram perante ele contra Paulo e lhe rogaram, dizendo, pedindo como favor contra ele que o fizesse vir a Jerusalém, armado ciladas para matarem Paulo no caminho. Você vê agora que eles querem que Festo autorize Paulo descer para Jerusalém, porque eles estavam preparados para matar Paulo no caminho. Mas Festo respondeu que Paulo estava guardado em Cesareia e que ele brevemente partiria para lá. Os que, pois, disse dentre vós, têm por poder, desçam comigo. E se neste homem houver algum crime, acusem-no. E havendo-se demorado entre eles mais de 10 dias, desceu a Cesareia. E no dia seguinte, assentando-se no tribunal, mandou que trouxesse a Paulo. E chegando ele, rodearam-no os judeus, que havia descido de Jerusalém. Agora ali estão os judeus, com tudo pronto, né, para de alguma forma acusar Paulo, trazendo contra Paulo muitas graves acusações, só que eles não podiam provar absolutamente nada do que eles diziam contra Paulo. Mas ele, em sua defesa, disse, eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Todavia, Festo, querendo comprazer os judeus, respondendo a Paulo, disse, queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca destas coisas? Mas Paulo disse, estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Não fiz agravo algum aos judeus, como tu muito bem sabes. Se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não me recuso morrer, mas se nada há das coisas de que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com os conselhos, respondeu, apelaste para César irás. E passado alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia a saudar Festo. E como ali ficasse muitos dias, Festo contou ao rei os negócios de Paulo, dizendo, um homem foi deixado por Félix aqui preso. Eu estou com problema porque tem um homem aqui preso e eu não sei o que fazer. Por cujo respeito os principais sacerdotes, os anciãos dos judeus, estando eu em Jerusalém, compareceram perante mim, pedindo sentença contra ele. Aos quais respondi não ser costume dos romanos entregar um homem à morte sem que o acusado tenha presentes seus acusadores e possa defender-se
da acusação. De sorte que, chegando eles aqui, juntos no dia seguinte, sem demora alguma, assentando no tribunal, mandei que trouxesse o homem, acerca do qual, estando presente os acusadores, nenhuma coisa apontaram daquelas que suspeitavam. Tinham, porém, contra ele algumas questões acerca da sua própria superstição e de um tal Jesus morto que Paulo afirmava estar vivo. Esse é o único problema que eu vi entre eles. Não vi nada além disso. Era mais questão de superstição. E estando eu perplexo acerca da inquisição desta causa, disse se queria ir a Jerusalém e lá ser julgado acerca destas coisas. E apelando Paulo para que fosse reservado ao conhecimento de Augusto, mandei que o guardasse até que o envie a César. Então Agripa disse a Festo: bem quisera eu também ouvir este homem. E ele disse: amanhã o ouvirás. Amanhã, rei Agripa, eu vou preparar para o senhor ouvir esse homem. No dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com muito aparato, entraram no auditório com os tribunos, os homens principais da cidade, sendo trazido Paulo por mandado de Festo. E Festo disse: rei Agripa e todos os senhores que estáis presentes conosco, aqui vedes um homem de quem toda a multidão dos judeus me tem falado, tanto em Jerusalém como aqui, chamando que não convém que viva mais. Eles estão clamando que esse homem não pode viver mais. Mas achando eu que nenhuma coisa digna de morte fizera, e apelando ele mesmo também para Augusto, tenho determinado enviá-lo, do qual não tenho coisa alguma certa que escrever ao meu senhor. Por isso, perante vós o trouxe, principalmente perante ti, ó rei Agripa, para que depois de interrogá-lo, tenha alguma coisa para escrever, porque eu realmente não sei o que falar. Porque me parece contra a razão enviar um preso e não notificar contra ele as suas acusações. Perceberam que até aqui, de novo, né? E agora Paulo vai falar perante Agripa, aí nós vamos ter que ver o devocional de amanhã, que aqui é o Festo falando: olha, eu estou aí, tem um problema, tem um pepino aí, como diz na linguagem de hoje. Né? O que estava antes de mim deixou aí um homem preso, e eu não sei o que fazer. Os judeus querem que ele seja morto, mas eu não vi nele nenhuma gravidade, e as acusações que eles fizeram contra ele, nada foi provado. Portanto, eu não sei o que fazer. Eu vou trazê-lo aqui, o senhor vai ouvir. Quem sabe depois que o senhor ouvir, podemos escrever alguma coisa para mandá-lo para Augusto. Porque até agora eu não sei o que fazer. Mas ali haviam pessoas clamando, dizendo: não, tem que matar esse homem. Paulo não pode viver. Paulo não pode viver. É claro que hoje você pensa assim: mas pastor, aquelas pessoas não sabiam quem era Jesus, não sabiam acerca de Jesus Nazareno, não sabia que Jesus morreu na cruz do Salvador. Hoje, para nós pensarmos assim, é fácil, porque nós temos uma internet, e com a internet eu falo com o mundo. Mas aí nós temos que voltar no tempo e pensar que naquele tempo não havia uma comunicação tão eficaz como nós temos hoje. Tá? Então, pense comigo assim: se tirar a internet, vamos dizer que se der um blackout na internet, olha, vira um caos, né? Imagina se parar a internet, que hoje é a internet que acelera a nossa comunicação com o mundo. Imagina se parar a internet, você não tem como fazer suas viagens, você não tem como comprar, vender, enfim, é complicado. Então, hoje nós temos, para nós hoje, no século XXI, é fácil parar e pensar: nossa, mas alguns anos depois eles ainda não sabiam que Jesus havia morrido por nós, que Jesus é o Filho de Deus, etc. Não, porque naquele tempo a comunicação era bem precária, né? Hoje é mais fácil. Por isso, hoje eu falo, nós temos que usar de meios positivos e fazer com que a internet propague as boas coisas acerca do reino de Deus. Porque também
se nós não quisermos propagar coisas boas, as coisas más estão aí sendo propagadas quase que diariamente. Então, meus amigos, vamos ver amanhã a defesa de Paulo, só que já estamos terminando, porque vamos para o capítulo de número 28, só faltam 2 capítulos para terminarmos o livro de Atos dos Apóstolos. Vamos ver o capítulo 26, Paulo faz um discurso muito lindo para o rei Agripa, tá? E ele conta a história do nascimento, do encontro dele com Jesus. E aí depois ele vai para Roma. E aí vai preso, passa por um naufrágio, mas ele consegue chegar a Roma. Parou na ilha de Malta e depois chega a Roma. Só que aí você vai perceber que o capítulo 28, que é o término do livro de Atos dos Apóstolos, você vai perceber que ele termina assim, sem terminar a história. Foi assim bem como se fosse interrompido. E questionando os nossos professores por que parece que o capítulo de Atos 28 foi interrompido. E aí alguém disse, olha, porque agora a história continua, só que agora não é Paulo escrevendo. O Atos 29, quem escreve é você e eu. Será que nós estamos sendo positivos? Será que nós estamos vivendo para Deus? Será que você não está... Porque assim, veja bem, nesses dias, olhe para mim, você tem que votar e ser votado, caso você seja candidato. É obrigação nossa como cidadão, até porque é uma lei que diz isso e nós precisamos cumprir essa lei. Agora, será que você não está exagerando? Será que você não está defendendo uma ideologia, defendendo algo com mais força do que você defende a palavra de Deus? Né? Um dia uma senhora disse, poxa pastor, eu fico triste às vezes, porque na minha igreja a gente é meio que obrigado a fazer. E eu fico triste também, porque não é assim. Eu acho que, as pessoas são livres. E aí nós precisamos... Como é que nós vamos escrever Atos 29? Será que você vai escrever Atos 29, 30? Você vai escrever marcando o quê? Marcando uma história política? Porque a política sempre perseguiu a religião e fez mal. E não se mistura muito. Acho que nós precisamos desenvolver servos de Deus, pessoas de Deus, que têm caráter, que têm, para poder ajudar a consertar esse mundo. Não vai ser por atacado. Cada pessoa individualmente vai ter que repensar a sua vida com Deus, vai ter que repensar a forma como está servindo a Deus, para aí sim nós termos pessoas verdadeiras servindo ao Deus vivo. Aí sim nós teremos um Brasil melhor. Não é quando nós orarmos pela nação toda. Nós teremos um Brasil melhor quando cada cidadão entender, é responsabilidade minha, eu preciso fazer o melhor. Então, se você entende que você precisa fazer o melhor, já é um bom caminho. Mas o melhor de tudo é você andar servindo a Deus, porque se você servir a Deus, eu posso estar certo de que o resto você fará. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré, te agradeço, te louvo, te exalto. Ó Pai Santo, muito obrigado pela vida de cada pessoa que ora comigo aqui agora. Pessoas que estão dizendo, Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, eu te honro com a minha vida e com as minhas palavras. Pai, que nós sejamos, estamos terminando Atos, vamos terminar já já, e aí nós queremos dar continuidade ao livro de Atos, mas assim, os atos praticados em nossas vidas, sendo nós verdadeiramente servos de Deus. Sim, sendo nós verdadeiramente servos e servas de Deus. Ó Pai, nos dê a alegria, nos dê o prazer, nos dê a graça, a força, a unção para sermos quem o Senhor quer que nós sejamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, graças a Deus, amém.
Que Deus abençoe a todos vocês e amanhã eu voltarei já no capítulo 26 de Atos. Vamos ver como Paulo falou com o rei Agripa. E aí, Paulo faz um discurso muito bonito. Primeira vez que Paulo tem a oportunidade de falar bastante, porque até aqui ele começa a falar e as pessoas cortam. Mas o rei Agripa interessou em ouvir o discurso de Paulo. E quase que Paulo converte o rei Agripa. Você vai ver amanhã no devocional. Deus abençoe, um forte abraço e até lá.